Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos começar hoje uma série de vídeos falando sobre montagem e manutenção de computadores. Vamos falar sobre apresentação dos componentes, do que um computador é composto, o que cada parte desse computador faz, para que serve. Vamos falar sobre as ferramentas que utilizamos para manutenção, para backup, como instalamos um sistema operacional e o que é um sistema operacional, o que é um aplicativo, quais são os aplicativos básicos que compõem um sistema operacional montado, já pronto para uso e com os aplicativos básicos necessários, como é feita a formatação, alguns atalhos de teclado que utilizamos e alguns comandos do propon de comando, ou como preferirem, MS-DOS ali, ou se for num outro sistema operacional, o painel ali de comandos. Então nós vamos falar basicamente sobre todos os componentes, toda a forma básica de manutenção. É claro que tem algumas coisas que cada um faz de um jeito, o feeling que é aquilo que foge da capacidade de ensinarmos e as pessoas aprendem cada um a sua maneira, do seu jeito, a forma que acha melhor. Então, nesse primeiro vídeo vamos falar sobre manutenção de computadores, a parte 1, componentes. Então, manutenção de computadores, a apresentação, o que é esse curso? Como eu disse, é um curso bem básico para você entender do que é feito um computador, do que ele é composto, como ele funciona, por que você deve aprender. É importante aprender porque é bom que você conheça tanto para alguma manutenção básica na sua máquina, quanto para algum trabalho eventual que você possa querer fazer, possa querer se aprimorar, conhecer melhor do que se trata. E onde posso utilizar isso? Em casa, no seu trabalho, criar uma renda extra. Como que você configura esse computador? O computador é feito de duas partes. A parte rígida, que é o hardware, toda a estrutura do computador, e a parte lógica, que são os softwares e os aplicativos que você utiliza. Trocando em miúdos, como a gente costuma falar, hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Então, se você não consegue tocar, ele é software. Se você consegue tocar, ele é o hardware. Então nós vamos mostrar como instalar alguns aplicativos, como fazer backup. Muita gente sofre com isso porque não faz backup dos seus arquivos, seus vídeos, suas fotos, seus documentos. E quando dá algum problema, ou vai para manutenção e o técnico esquece de fazer o backup e perde todos esses arquivos, ou você esquece de pedir para o técnico fazer backup e você perde isso. E outra é que o seu equipamento pode dar um problema e você perder os arquivos. Então, vamos falar também sobre como formatar essa máquina, como colocá-la no formato original do software, sem nada dentro, como se tivesse começado a sua máquina do zero. Então, os componentes que existem dentro do computador. O que computador é formado? Nós estamos usando o nome computador, pessoal, porque primeiro que é uma estrutura maior, mais fácil de você entender e visualizar, mas computador, telefone, as novas TVs, laptops, notebooks, palmtops, tablets, todos eles têm componentes similares, porém em proporção
de forma e tamanho diferenciados, beleza? Então, nós temos dentro do nosso computador, ou seja, ele é formado aqui dentro do gabinete. Muita gente chama isso aqui de CPU, mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é uma CPU. A gente chama por costume, mas é um gabinete. Então, temos aqui a parte de fora que você consegue enxergar o gabinete, o monitor, que é onde são impressas as imagens, ou onde saem as imagens, caixinhas de som, teclado, mouse, outros têm aquela câmera, aquela webcam, que fica ou em cima da sua mesa ou em cima do monitor. Poderíamos ter aqui mesa digitalizadora, poderíamos ter uma impressora, poderíamos ter scanner, então uma série de outros componentes que poderíamos ter aqui do lado de fora, que isso aqui é a parte de fora que nós conseguimos ver. Então poderíamos ter mais coisas atreladas aqui. Então, dentro desse gabinete, que antes nós chamávamos de CPU e não vamos chamar mais, agora é gabinete, ok? Essa estrutura que comporta todos esses demais componentes. Então nós temos aqui dentro a fonte de alimentação ou fonte de energia, o drive, que é essa caixinha aqui, drive de DVD, CD, a placa-mãe, o HD, processador e mais o dissipador de calor e o cooler, ou ventiladorzinho, a memória RAM, a placa de vídeo, placa de som, o HD, que é o nosso disco rígido, que nós também podemos hoje utilizar o SSD. Então, o disco rígido, vocês vão ver mais para frente, que ele é chamado disco rígido justamente por isso, porque ele tem um disco metálico dentro e bem duro, por sinal. É uma estrutura mecânica que tem uma plaquinha de circuito embaixo. E aqui o leitor de cartão, de memória, de entrada USB e uma série de outros. Aqui eu coloquei esses mesmos componentes numa proporção um pouco maior. Então nós temos aqui a placa-mãe, que é quem suporta todos os outros componentes. Então todos eles ficam ligados aqui, placa-mãe, a motherboard, como queiram chamar. Nós vamos apresentar ela no próximo slide. Aqui nós temos uma placa de vídeo. Lembrando que esse tipo de placa-mãe a gente chama de onboard, porque já vem com várias dessas outras coisas embarcadas nela. Então é uma placa onboard. Então nós temos uma placa-mãe, temos aqui uma placa de vídeo, temos o leitor de CD e DVD, que é esse carinha aqui, temos a fonte de alimentação, essa é do tipo ATX, existem outros tipos com outras voltagens, cada pino desse aqui tem uma voltagem diferente. Você pode utilizar a fonte com esses 20 pinos ou esses 4 adicionais, que tem placa-mãe que vem para 24 pinos e outras para 20 pinos, por isso que ele vem com essa separação. Na parte de trás nós temos a entrada do cabo de força e uma tomada adicional, que você pode utilizar para ligar um outro componente, como monitor, por exemplo. Temos aqui o processador, que é esse carinha aqui, ó. Por isso que o processador e o dissipador de calor estão juntos aqui. Então nós temos o processador. Esse processador ele vai ter que funcionar de acordo com esse socket aqui da placa-mãe. Então, e tem essas vaguinhas que justamente dizem como encaixá-lo aqui. Esses são pinos cegos, que são só pontinhos aqui, mas tem alguns processadores que eles têm pinos mesmo reais
e encaixam nesse soquete, os do tipo AMD, por exemplo. Esse é um tipo de soquete VGA para esse tipo de processador, como os processadores da Intel. Então, em cima dele, colado ou acoplado nessa superfície lisa, vem o dissipador de calor, ok? Esse de alumínio aqui, pode ser de cobre, no caso dos water cooler, que são cooler, tem um fluido de arrefecimento e ele vai circulando aqui dentro. Então, temos aqui um outro modelo de cooler, ou seja, de ventilador. Então, quando você liga o seu computador, essa superfície fica encostada aqui e esse ventilador resfria esse dissipador de calor para automaticamente, né, não aquecer o processador e queimar ou o processador ou alguns componentes da placa. Hoje as placas mais novas são mais inteligentes, então quando dá algum problema no dissipador de calor aqui no cooler, ela chega a 90 graus, ela desliga para não causar nenhum problema. Então pode ser que às vezes a máquina esteja desligando porque essas gretinhas podem estar muito sujas ou porque o cooler travou, parou de funcionar ou não está chegando energia. Então, o processador vai aqui no slot VGA, o dissipador de calor em cima do processador, o cooler em cima do dissipador de calor e é ligado na placa-mãe. Tem um slotzinho ao lado, que nós vamos ver depois num formato maior no próximo vídeo. Então ele vai encaixar aqui. Então segue essa sequência. Placa-mãe montada no gabinete, aqui dentro. Ela vem aqui. Sobre ela vem o processador, que é essa aqui, que é a CPU, que é a unidade central de processamento, porque é em inglês, né? Central Unit Process. Então, é a nossa unidade central de processamento. Então, essa é a CPU e não esse gabinete aqui, beleza? Então, quando formos nos referir a ele, falaremos desse tipo, desse jeito, ok? Então, nós temos aqui a memória RAM. Então, essa memória RAM, ela é uma memória volátil, ou seja, só consegue trabalhar dados nela enquanto ela está sendo alimentada por energia. Quando o computador é desligado, essa memória é apagada e os dados que tem nela, em tese, são perdidos. Então, temos aqui, essa é de um computador de placa-mãe comum e ela vai aqui nesse slotzinho amarelo. De acordo com a placa das mais antigas para as mais novas, elas podem ser do tipo Edo ou DIN, que são as bem antigas. Pode ser do tipo DDR, DDR2, DDR3, DDR4, até o momento. Daqui a pouco já muda do jeito que está evoluindo rápido, isso já muda. Então nós temos aqui o slot, ou essa fenda, que cabem 2 pentes de memória. Pode trabalhar com um só ou com 2. As placas antigas só trabalhavam do tipo Edo e DIN, elas só trabalhavam em pares. Então você precisava ter as duas memórias, ou seja, um par de memória, ou 2 pares, de acordo com a placa-mãe. E esses pares de memória é que trabalhariam. Se tivesse ela queimasse uma, a outra também não funcionava. Então, como eu disse, nós temos aqui as memórias RAM, e essa também é memória RAM, porém essa é de notebook. Ela é menorzinha e também, assim como as novas memórias de computador, ela trabalha
ou sozinho ou em par. Tem um slotzinho, porém ele é mais inclinado do que esse, os notebooks. Mas a sequência é essa também. Então nós temos o gabinete, parafusamos a placa-mãe no gabinete, colocamos a CPU, né, o processador. Então esse processador é um Intel do tipo Core i7. Temos i3, i5, i7, Core 2 Duo e por aí vai. Então montamos esse cara aqui, que é no nosso slot, colocamos ou esse tipo de cooler com dissipador ou esse aqui sobre esse processador, ligamos na lateral, num slotzinho apropriado. Utilizamos para a placa-mãe de computador, para esse tipo de gabinete, esse tipo aqui, que pode ser DDR1, 2, 3 ou 4, de acordo com o modelo da placa-mãe. Ok? Então, depois disso, nós colocamos... sim, nós temos a saída aqui de vídeo já embarcada na placa, como a gente chama, que é onboard. E temos, para quem gosta de jogos, temos uma aceleradora de vídeo, que é essa placa de vídeo off-board, ou seja, ela é fora da placa, então ela encaixaria nesse slot azulzinho, ok? Então aqui ficaria a nossa placa de vídeo. E aqui, outros tipos de placa chamado PCI poderiam ser colocadas aqui, como de som, de rede, ou até de vídeo, mais antiga também era PCI, mas essa nossa é encaixada nesse slot azulzinho aqui. Então, seguimos para cá. E aqui, nessa saída, ou nessa, nós temos uma serial, são encaixados os cabos que vêm para o vídeo. Ok? Temos aqui mais o HD que vai no gabinete, nosso hard disk, que também os mais novos são do tipo SSD. Temos os cabos SATA e SATA, que é um pouquinho diferente. O cabo flat. Então nós temos esse que vai aqui no HD e vai nesse slotzinho aqui ou nesses aqui, ó, da placa-mãe, ligando o HD, que é parafusado no gabinete. O que que alimenta esse HD com energia? Um dos cabos que sai dessa fonte de alimentação, ou dessa fonte de energia. Ele vai ligar um aqui, outro aqui atrás desse CD-ROM. Esse soquete vai ser encaixado na placa-mãe, os 24 aqui, ou os 20, e um outro que não está aparecendo aqui, mas tem um de 12 volts que vai nessa placa aqui, e algumas placas não tem essa entrada de 12 volts, então já vem a alimentação direta. Então, temos ainda montar isso tudo dentro do gabinete. A placa-mãe dentro do gabinete, processador, dissipador de calor com cooler, ligado na placa-mãe, que é parafusada dentro do gabinete. Depois de parafusada no gabinete, encaixamos a placa de vídeo, encaixamos aqui no gabinete, nessas portas aqui, ó, que chamamos de baias, encaixamos esse leitor de CD e DVD, ou esse leitor de cartão, que também fica na parte frontal. O HD ou o SSD vai ser parafusado abaixo desse leitor de CD e DVD dentro do gabinete também. Então, esses dois componentes, tanto o HD quanto o leitor de CD, ele pode ser do tipo flat ou IDE,
que são os mais antigos, e os mais novos são do tipo SATA ou eSATA. E aqui nós colocamos também um adaptador de cabo de rede para USB, que pode ser utilizado quando a saída da sua USB onboard da sua placa de sua placa mãe queima, pode ser usado esse adaptador. Então nós vamos ficar por aqui nesse vídeo, que ele já ficou bem extenso, e vamos continuar no próximo vídeo, já trazendo a placa mãe, falando de uma forma mais detalhada dela. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo e me acompanhem nos próximos. Vamos dar uma sequência bacana para que mesmo as pessoas mais leigas consigam aprender, mesmo que não seja de forma profissional, mas para utilizar esse conhecimento em casa, no seu computador, e até mesmo quando for solicitar algum serviço, que saiba do que o técnico está falando, ok? Obrigado por me acompanhar até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos, curtam, compartilhem e continuem aí assistindo os próximos vídeos.